Oi, pessoal, voltamos então aqui com a nossa quarta aula do curso de balconista de farmácia. Hoje nós vamos falar sobre cálculos farmacêuticos e receituários, ok? Por que a gente tem que saber cálculo farmacêutico aqui? Que ali no balcão, quando você está atendendo o seu cliente, ele vai perguntar para você o que é esse número no medicamento, o que significa aquilo, qual é essa dosagem, quantos ml ele tem que usar de alguma coisa e coisas desse tipo. Então, é importante você saber, tipo, quanto vale cada coisa, quanto tem dentro daquele medicamento, para poder explicar para ele. E nisso a gente vai fazer com regrinhas aqui que eu vou explicar para vocês. Então, antes da gente começar com os cálculos efetivamente, vou passar um conceito para vocês que é de concentração, que é a relação entre a quantidade de soluto e solvente no medicamento. O que é o soluto? Soluto é a parte sólida do medicamento e solvente é a parte líquida, tá? Aqui, nesse exemplo que eu coloquei para vocês, eu coloquei aqui um xarope para vocês de bromexidina, tá? 4 miligramas em 5 ml. Então, significa que a cada 5 ml contém 4 miligramas de bromexidina, ok? E aqui vou mostrar aqui para vocês, ó, aqui é a concentração do medicamento. Sempre vai ter esse númerozinho aqui em todos os medicamentos, indica a concentração dele. Alguns xaropes vão vir, por exemplo, assim, ó, 4 miligramas por ml, ok? Significa que tem 4 miligramas em 1 ml. Diferente desse caso aqui que está especificado que são 5 ml, ok? E eu consigo saber quanto tem por ml aqui? Nesse exemplo que eu mostrei para vocês? Sim, eu consigo, tá? Então, ele diz que cada 5 ml contém 4 miligramas de bromexidina, certo? Então, eu tenho 4 para 5. Se em 5 ml eu tenho 4 miligramas, em 1 ml eu vou ter X. Eu faço uma regra de 3, ok? E eu vou descobrir que em cada ml desse xarope eu tenho 0,8 miligramas de bromexidina. Perfeito? Tá. Concentração. Vou fazer aqui uma continha de concentração para eu mostrar para vocês como é que funciona. Lembrando que, como eu mostrei para vocês, a concentração do medicamento vai ser sempre aqui, a que está escrita no embaixo do princípio, ok? Então, vamos lá. Se numa receita médica consta que o paciente deve receber 100 miligramas de um medicamento, mas o mesmo encontra-se somente na apresentação de 250 miligramas por 5 ml. Qual volume deve ser administrado a esse paciente? Então, o que acontece? Vamos lá, nesse exemplo, para a gente entender. Vamos supor que o médico prescreveu um xarope ou uma solução, tá? Vem lá o líquido no frasquinho do xarope e o médico falou lá: para o seu José da Silva, uso interno, tomar 100 miligramas de acetilcisteína. São exemplos aleatórios aqui, tá? Então, ele prescreveu lá, seu José da Silva, acetilcisteína 100 miligramas. Aí, o seu José da Silva foi lá na farmácia com a receita dele e me entregou. E aí, eu só tenho lá na minha farmácia hoje disponível para o seu José da Silva o frasco de acetilcisteína com essa concentração aqui, que é de 250 miligramas em 5 ml. Como é que eu vou explicar para o seu José da Silva quanto que ele tem que tomar? Porque o médico pediu em
miligramas. Então, eu tenho lá no balcão da farmácia que descobrir quantos ml o seu José da Silva vai tomar para explicar para ele corretamente. Para falar, olha, seu José, se 100 miligramas que o médico prescreveu para o senhor vai ter que tomar tantos ml aqui dessa minha receitinha, ok? Desse xaropinho aqui. Então, vamos lá. Qual é a concentração que o médico prescreveu? A gente já viu que é 250 em 5. Se eu tenho 250 em 5 ml, em 1 ml eu vou ter quanto? Eu fiz essa regra de 3 aqui, ok? E aí eu descobri que 5x é igual a 250, x é igual a 50 miligramas por ml, certo? Vocês lembram? Todo mundo aí acho que lembra como faz a regra de 3? Vamos voltar aqui para a regra de 3 para ver se vocês vão lembrar como é que faz. Toda a regra de 3 são 3 coisas que eu sei, certo? São 3 coisas que eu sei e uma coisa que eu quero saber. Nesse caso aqui, quais são as informações que eu sei? Nesse caso aqui, as informações que eu sei são que a concentração do medicamento é 250 miligramas em ml. Eu quero saber quanto tem em 1 ml para poder saber quanto vai ser 100 miligramas, certo? Quando eu estou fazendo uma regra de 3, o que eu faço? Para fazer a regra de 3, a gente monta ela dessa maneira. As coisas que eu sei e as coisas que eu estou procurando. Depois eu vou multiplicar em cruz. Então, aqui multiplicando em cruz vai ficar 5 vezes x, que é igual a 250 vezes 1. Então, eu vou ter que 5x é 250. X é igual a 250 dividido por 5. E foi aí que eu cheguei nesse resultado de 50 miligramas por ml, ok? Tá? Uma vez que eu descobri quantos ml tem ali naquela... Quantos miligramas eu tenho por ml, eu consigo chegar na conta de quanto o seu José da Silva vai precisar, ok? Vamos lá. Eu descobri, então, que cada ml daquele xarope tem 50 miligramas, certo? Quanto eu vou administrar para o seu José da Silva? Se 50 miligramas tem 1 ml, o seu José da Silva vai tomar 100 miligramas, eu vou fazer aqui a regra de 3 da maneira que eu já falei para vocês, multiplica em cruz. Então, eu vou ter aqui que 50y é igual a 100. Y vai ser 100 dividido por 50, que vai dar 10 dividido por 5, que vai dar 2 ml. Então, para o seu José da Silva administrar os 100 miligramas que o médico prescreveu, ele vai precisar tomar 2 ml do xarope. Então, você vai explicar o quê para o seu José da Silva? Seu José, a cada vez que o senhor for tomar o remédio nesses horários que o médico prescreveu, o senhor vai tomar 2 ml. Esses 2 ml vai ser correspondente à dose que ele deu. Você falou lá para o seu José, o senhor vai usar 2 ml a cada vez que o médico passar. Se o seu José perguntar para você como é que você chegou nisso, é só você mostrar a regrinha de 3 para ele, ok? E essa conta você consegue fazer para qualquer medicamento, desde que você saiba a concentração do medicamento. E Elisa, como é que eu vou saber a concentração do medicamento? Lembra lá como é que você vai saber a concentração do medicamento? Olhando aqui na caixinha. Ela vai estar sempre
escrita ali para você em algum lugar. Aqui, no caso do xarope, ela tá aqui, ok? Vamos falar agora aqui sobre porcentagem. Porcentagem é uma outra forma de expressar a concentração. O termo porcento significa que a quantidade de solvente é sempre 100, ok? Então, por exemplo, se eu tenho 7%, significa que há 7 gramas de soluto em 100 ml de solvente, ok? Nesse caso aqui da pomada, se ela é a 5%, significa que a cada 5 gramas, são 5 gramas de pomada para cada 100 gramas, ok? Aqui, uma pomada a 4%, ela é 4 gramas a cada 100 gramas. Perfeito? Esse não é tão difícil quanto o outro, certo? Acaba sendo um pouco mais tranquilo. Vamos fazer aqui, então, uma conta de porcentagem para exemplificar. No preparo de uma pomada de 15 gramas de mupirocina a 2%, é necessário quantos gramas de mupirocina? Vamos lá, se eu vou preparar 100 gramas e é a 2%, significa que tem 2 gramas a cada 100 gramas, certo? Se eu quero 15 gramas, eu vou ter X. Faço a regra de 3, eu vou chegar aqui, eu vou usar 0,3 gramas para essa preparação. Lembrando aqui, ó, 2% significa que a cada 2 gramas de mupirocina para cada 100 gramas de creme. Perfeito? Acho que esse slide, essa porcentagem acabou ficando mais fácil aí, né? E aqui eu trouxe para vocês um exemplo de como é montada a regra de 3, ok? A regra de 3 é a relação entre grandezas proporcionais. A regra de 3 permite de forma simples estruturar o problema obtendo uma solução, neste caso, a prescrição determinada. Deve-se colocar na mesma fila as grandezas iguais. No caso acima, optamos em escrever na mesma coluna as grandezas iguais, ok? Então, vamos lá. A tá para B, assim como C tá para X. Se eu multiplicar em cruz, eu vou ter que B vezes C é dividido por A, ok? Vamos fazer uma conta aqui, então, para exemplificar isso para vocês. A dose de um medicamento prescrita é de 50 miligramas por quilo por dia. Considerando que o paciente pesa 20 quilos, qual a quantidade do medicamento deve ser administrada ao paciente por dia? E quanto deve ser administrado por dose num intervalo de 6 horas entre cada dose? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui primeiro? A gente vai começar calculando o quê? Qual é a primeira pergunta? Qual a quantidade administrada por dia, certo? Então, se ele me falou que a concentração, que o medicamento é de 50 miligramas por quilo por dia, então, por quilo, a cada quilo, a pessoa vai usar 50 miligramas, certo? Se é um paciente de 20 quilos, ele vai usar X. Fazendo a regra de 3, eu vou chegar nesse resultado aqui de 1.000 miligramas por dia. Por que eu não preciso colocar o dia aqui? Porque eu já multipliquei as gramas pelo quilo, as miligramas pelo quilo. Então, eu sei que se 1 quilo usa 50 miligramas, 20 quilos vai usar 1.000, ok? Por dia. Aí, qual é a segunda pergunta dele? A segunda pergunta aqui é: quanto deve ser administrado num intervalo de 6 horas? Quanto deve ser administrado no intervalo de 6 horas? Então, se eu sei que em 24 horas, que é quanto tem num dia, certo? Um dia tem 24 horas. Eu vou administrar 1.000 miligramas, que é aquela conta que eu fiz e eu cheguei aqui do lado, certo? Eu cheguei aqui na dosagem por dia.
A cada 6 horas, eu vou administrar Y. Fazendo a regra de 3 aqui, multiplicando em cruz, eu vou chegar em 250 miligramas por dose, certo? Então, eu sei que o meu paciente vai usar 250 miligramas a cada 6 horas. 6 horas são quantas horas? Quantas vezes por dia? Se um dia tem 24 horas, um intervalo de 6 horas, ele vai tomar isso 4 vezes no dia. Perfeito? Então, falando aqui das contas com vocês de novo, o que é importante vocês saberem lá no balcão? Identificar a concentração do medicamento, saber ler o que o médico está pedindo, por exemplo, nesse caso, quanto deve ser administrado por dose no intervalo de 6 horas. Se eu sei só a dose do dia, quanto eu vou fazer em 6 horas? Ok? Para passar essa informação correta para o paciente. Você vai usar 200 miligramas a cada vez que você vai usar. Sempre que eu for saber quantas vezes eu vou administrar um medicamento no dia. Então, por exemplo, se o meu intervalo é de 8 em 8 horas. Para eu saber quanto eu vou administrar nesse intervalo, eu vou dividir 24 por 8. 24 por quê? Porque um dia tem sempre 24 horas. A cada 8 horas, eu vou usar 3 vezes no dia. Se for a cada 12 horas, eu vou fazer a conta de 24 dividido por 12, que vai me dar 2 vezes ao dia, ok? Então, para eu saber o número de vezes usado no dia, eu divido 24 pelo intervalo, tá? 24 é o número da hora. Para eu calcular a dose, a quantidade que o paciente vai usar, eu preciso sempre conhecer o quê? A concentração do medicamento. Então, vamos voltar lá naquele primeiro slide. Se eu conhecer a concentração do medicamento, eu consigo fazer uma regra de 3 para falar para o paciente quanto ele vai tomar. Vamos supor que nesse exemplo aqui fosse... Vamos trocar esse exemplo de 250 para 500 miligramas em 5 ml. Certo? Essa é a concentração, que é o que está escrito lá no frasco do medicamento. Vamos supor que o meu paciente vai receber as mesmas 100 miligramas. Então, eu vou ter 500 miligramas em 5 ml, 100 miligramas em X. Vou ter 500. X é igual a 500. O meu paciente vai usar 1 ml. Ok? Ficou claro? Imagino, espero que tenha ficado claro para todo mundo, tá? Qualquer dúvida, lembra sempre. Regra de 3 é o quê? 3 itens que eu sei e Regra de 3 é o quê? 3 itens que eu sei e um item que eu estou procurando. Se eu souber montar a regra de 3 com as grandezas iguais da forma correta, eu vou sempre chegar no resultado correto. Beleza? E aí a gente vai falar agora também um pouquinho sobre receituário nessa aula. Receituário é uma parte importante aqui também da farmácia, tá? De acordo com a portaria 344 de 98, produtos sujeitos a controle especial são substâncias constantes da lista A1, A2, que são os entorpecentes, A3,
B1 e B2, que são as psicotrópicas. C1, outras substâncias sujeitas a controle especial. C2, retinóicos. C3, imunossupressoras. C4, antirretrovirais. C5, anabolizantes. D1, precursoras. D2, insumos para a síntese de entorpecentes e psicotrópicos. E plantas proscritas, F1, F2, F3 e F4, substâncias proscritas no Brasil. Na drogaria, a gente não trabalha com todas essas listas de medicamento. Então, a gente vai ficar com os medicamentos da lista A, com os medicamentos da lista B e com os medicamentos da C1, ok? Isso é o que a gente vai ter lá na drogaria. Os medicamentos sujeitos à retenção de receita somente podem ser dispensados se a receita atender aos seguintes pontos: estar legível, estar dentro do prazo de validade, não conter rasuras, apresentar identificação do paciente, apresentar os dados do medicamento, como nome, concentração do fármaco, forma farmacêutica, dose, quantidade e duração do tratamento, indicar o local e a data de emissão, apresentar identificação do profissional prescritor, se for médico CRM, se for veterinário CRMV, se for dentista CRO, e ter a assinatura e o carimbo do prescritor, ok? Notificação de receita A. São para medicamentos listados nas listas A1 e A2, entorpecentes, e A3, psicotrópicos. Ela tem validade após a prescrição de 30 dias. A quantidade máxima permitida pela receita, 30 dias de tratamento, limitado a 18 ampolas por medicamento injetável. Ok? Essa é a receita notificação da receita A. Então, repare que ela tem sempre aqui, ó, o receituário, o nome e identificação do emitente, tá? Esse identificação do emitente, aqui tá Dr. José blá blá blá, mas poderia ser clínica alguma coisa, hospital alguma coisa, certo? No caso, se for uma clínica, aqui embaixo vai ter o CNPJ, mas tem que ter endereço, telefone certinho. O estado onde foi ela emitida, um número, que é o número que corresponde ao canhoto do talonário, ok? Essa receita, ela é válida somente no estado em que ela foi emitida. Então, de Minas Gerais, só pode comprar em Minas Gerais. São Paulo, só pode comprar em São Paulo. Tem que ter a data, a assinatura e o carimbo do médico, nome completo do paciente, endereço do paciente. Sobre o medicamento, nome do psicotrópico, quantidade e a forma farmacêutica, ou seja, 30 comprimidos, 28 cápsulas, beleza? Posologia por unidade, 10 miligramas, dose por unidade de posologia. Então, quero 10 miligramas a cada 8 horas. Posologia, como a pessoa vai usar, cada 8 horas. A pessoa chegou lá na farmácia para comprar, você conferiu, deu um check, pediu para o farmacêutico conferir para você, ele deu um check, tá tudo ok. Você tem que preencher a identificação do comprador com todos esses dados. O comprador precisa ser o paciente? Não, mas precisa sempre preencher com os dados do comprador, ok? E aqui a identificação do fornecedor. Então, nome e data de quem está fornecendo lá na farmácia. Essa receita amarela fica na farmácia, ok? Notificação de receita B1 para medicamentos relacionados na lista B1, os psicotrópicos. Eu vou voltar um minutinho. Quem é que a gente vai vender lá na farmácia na receita amarela? Basicamente, na drogaria, a gente tem a morfina, ok? Que a gente vai vender com essa receita lá na farmácia. Desculpa, vamos lá para a notificação da B1. Medicamentos relacionados na lista B1, os psicotrópicos. Também tem validade de 30 dias.
válida somente no estado emitente. Você pode dispensar comprimidos suficientes para 60 dias de tratamento e, ok? Quantidade suficiente para 60 dias de tratamento, no caso aqui de comprimidos. Ok? Essa aqui é a receita B1, tá? Note que ela só vem um escrito B aqui, mais nada. Ela também tem aquela identificação do emitente igual à amarela. Ela consta o estado e o número da receita. O campo da data, o campo da assinatura do emitente devem ser preenchidos, vir preenchidos. Aqui, sim como deve vir preenchido nome e endereço do paciente. Nome do medicamento, quantidade e forma farmacêutica. Então, vamos lá, diazepam, 30 comprimidos, vai tomar 10 miligramas à noite, um comprimido à noite. Vem a identificação do comprador para você preencher na farmácia, o local para você colocar a identificação do fornecedor. Repara que aqui embaixo vem um número, tá? Isso é um número de série de todo o talonário. Isso ajuda a gente a identificar se a receita é falsa ou não. Quais os medicamentos dessa receita? Que a gente vai comprar lá, vai vender mais conhecido. Clonazepam, diazepam, alprazolam. Ok? E aí, a gente tem a receita número B2, tá? São para os medicamentos relacionados nas listas dos psicotrópicos anorexígenos. Elas têm validade de 30 dias, válida somente no estado do emitente. Você pode retirar 30 dias de tratamento se for sibutramina, femproporex, anfepramona e manidosol nessas dosagens, ok? Qual a diferença da receita B1 para a receita B2? A diferença da receita B1 para a receita B2 tá aqui, ó. Os anorexígenos todos têm que ser nessa receita que vem escrito B2. Se o médico prescreveu na receita B1, eu posso vender? Não, tá errado, tá? Então, se por um acaso você não viu, o farmacêutico provavelmente vai ver. Mas aqui, no caso dos anorexígenos, vai ser um item que vocês vão checar. Ela também vale só no estado. Essas receitas, elas ficam retidas na farmácia, ok? Esses medicamentos, receita amarela, receita B1, receita B2, são tarja preta. Então, eles vão estar lá, são os medicamentos que vêm com a tarja preta, estão lá no armário de psicotrópicos, beleza? Aí a gente tem a notificação de receita C1 e C5. Para medicamentos relacionados nas listas C1. Outras substâncias de controle especial. Antidepressivos, antiparkinsonianos, antiepiléticos, antipsicóticos, ansiolíticos, neurolépticos, anestésicos, antitussígenos. Elisa, antitussígeno? Sim, codeína, xarope de codeína é um antitussígeno e está aqui na lista do C1 que é controlado. Anabolizantes. Anabolizantes em geral. Elas são válidas por 30 dias, tá? Para todas essas substâncias listadas acima e para 10 dias quando ela é para antibiótico, ok? A receita C1 também é para antibiótico. O antibiótico vai entrar aqui, ó. Outras substâncias de controle especial desde 2010. Quantidade máxima para receita: 60 dias de tratamento, carbonada em 2 vias. Com exceção de quem?
dos antibióticos. Por quê? Porque para os antibióticos é a quantidade do tratamento. Então, se tiver 2 comprimidos a cada 7 dias, eu posso dispensar só 14 comprimidos. Se tiver 1 comprimido por dia por 5 dias, eu posso dispensar só 5 comprimidos. No caso dos antibióticos, ok? O prescritor deve ter o número de registro, né? Lá no seu conselho de classe, com CPF e CID, para o caso dos anabolizantes. Então, no caso de anabolizante, além de todas as informações da receita, ainda tem que ter o CPF do prescritor e o CID, ok? Para os anabolizantes. E esse aqui é um modelinho da receita C1 e C5, que é a receita branca carbonada ou em 2 vias quando ela é digitada. Tem uma via do paciente, uma via da farmácia, receituário de controle especial, vem aqui a identificação do emitente, lembrando que para C5 precisa do CPF, ok? Dados do paciente, nome e endereço, a prescrição do médico, também preciso pegar a identificação do comprador e anoto lá a minha identificação do fornecedor. Neste caso, uma via fica comigo e a outra via fica com a farmácia. Esses medicamentos, eles são tarja vermelha, que vem escrito vendas com prescrição retida. Vendas sobre retenção de receita, ok? E a gente tem a notificação de receita C2. Quem são os medicamentos da lista C2? Os medicamentos da lista C2, eles são os retinoides de uso sistêmico. Essa receita, ela tem uma particularidade, ok? Então, vamos lá, vamos prestar atenção na particularidade dela. Ela é válida para 30 dias para homens e 7 dias para mulheres no período fértil, ok? Ela é válida somente na unidade federativa que concedeu a numeração, ou seja, somente naquele estado. A quantidade máxima fica limitada a 30 dias de tratamento e deve constar anexado um termo referente ao consentimento de risco para mulheres e consentimento pós-informação para homens e mulheres. Então, essa receita, ela é assim. Ela é branca, ela tem o número do receituário e o estado, que nem o outro. Tem que ter a data, tem que ter a assinatura e carimbo do médico, data do emitente, dados do paciente. E aí, aqui do lado, vocês vão ver que está escrito o perfil daquela pessoa. Por quê? Vem também a prescrição aqui, certo? Tá vendo aqui, ó? Grávidas não podem usar. Por isso que a prescrição para mulheres vale só 7 dias. Vai colocar qual é o medicamento? A posologia. A gente pega a identificação do comprador igual, anota a nossa identificação de fornecedor, só que aqui nesse caso tem esse termo de consentimento que tem que vir junto, ok? Ele vem em 2 vias. Uma fica com a gente, a outra é do cliente, ok? Tem que estar tudo preenchido dentro do prazo, senão a gente não pode entregar. Ah, Elisa, o cliente veio só com a receita e não trouxe o termo de consentimento. Posso entregar? Não, não pode entregar, ok? Quem é o medicamento que é vendido nessa receita? Eu acho que eu vou colocar aqui para vocês. A isotretionina, que é tratamento para espinha, ok? Bastante usado aí. Também é tarja preta, beleza? Então, se você chegou lá na farmácia, um paciente, um cliente, com algum tipo de receituário, o que você vai fazer? Você vai antes conferir no receituário se ele está
todo completo corretamente, com tudo o que ele tem que ter. O que é que tem que ter num receituário? Todos esses itens aqui. Está legível, dentro do prazo de validade, não conter rasura, apresentar a identificação de todo mundo. Tá faltando, e o médico esqueceu de carimbar. Posso vender? Não, não pode. E o médico se confundiu aqui, colocou o diazepam na receita B2. Posso vender? Não, não pode. Quem é esse medicamento aqui dessa receita B2? Não coloquei aqui para vocês, desculpa. É a sibutramina. Certo? E o médico chegou, o paciente chegou com o receituário B2 ali. Posso vender? Não, não pode. Não pode vender. Ele chegou com diazepam prescrito na B2. Posso vender? Não, não pode. Há uma coisa que acontece muito. O paciente chegou lá na nossa farmácia para comprar com um medicamento da lista B2, isso acontece bastante, tá? Nessa receita. Posso vender? Não, não posso. Quem vai entrar nessa receita? Aqui, os antibióticos e os tarja vermelha. Tarja preta, na amarela, na azul e na branca da isotretinoína, ok? Uma outra pergunta bem importante em relação a essa receita aqui que o pessoal foi prescrito lá para mim. Um antibiótico na mesma receita aqui. Eu posso vender? Não. Eles têm que estar em receitas separadas. Eu não posso vender nenhum dos dois. Então, mas eu trabalhei numa drogaria que o farmacêutico aceitava que eu vendesse só o antibiótico. Tudo bem, o antibiótico você pode. Você fica com uma via, você não pode vender o antidepressivo. Beleza? E se eu tirar xerox? Não, se você tirar xerox, você não pode. Ok? Em 2020, quando a gente teve lá a pandemia do Covid, a portaria 344, ela sofreu algumas alterações, ok? Em relação a prazo de validade não. Ela sofreu algumas alterações em relação a quantidade de comprimidos que poderia ser dispensado por receita, comprimidos e ampolas, tá? E em relação à entrega de medicamento. E antes, esses medicamentos não podiam ser entregues a domicílio. Desde 2020, quando teve a RDC 357, lá na pandemia, a entrega de medicamento controlado a domicílio passou a ser aceita. E agora, no comecinho de setembro, dia 1 ou dia 4 de setembro, não lembro direito, a Anvisa regularizou a entrega a domicílio. Então, medicamentos controlados, eles agora sim, eles vão continuar sendo ser entregues aí pelas drogarias, seguindo as mesmas regras que já tinha, tá? Que teve aí durante a pandemia em 2020. Então, o cliente tem que enviar um arquivo da receita primeiro para ser conferido, para a gente ter certeza que tá tudo certo, ok? Estando tudo certo, a gente vai mandar o medicamento para o paciente com um protocolo para ele assinar o recebimento daquele medicamento, ok? E o motoboy que foi entregar, ele traz a via da receita para a gente. Nesse protocolo que o paciente vai assinar que ele recebeu, a gente já vai ter anotado lote e validade do medicamento. A gente vai pegar com o cliente, antes da entrega, todos esses dados de emitente aqui, esses dados de comprador aqui que a gente precisa, ok? A gente já vai pegar tudo isso com ele antes
da entrega. Até setembro, tá? Não sei, até setembro de 2023 ainda tá valendo a expansão da quantidade de medicamentos e ampolas. Depois disso, vai voltar a ser a 344 normal, se não tiver alguma alteração. Então, quando você estiver no mercado de trabalho, assim, quando você estiver lá na sua farmácia, na sua drogaria trabalhando, consulta o farmacêutico qual legislação está valendo naquele momento para a quantidade a ser dispensada. Porque às vezes você ainda acha que ainda está valendo a da pandemia, que tem a quantidade expandida de medicamento a ser liberada e não tá? Mas a validade das receitas não mudou, mesmo durante a pandemia. Receituário de antibiótico vale 10 dias, os demais receituários valem 30 dias. Com exceção, lembrando, aqui da isotrietionina, que vale 7 dias para mulher e 30 dias para homem. Tudo bem? Eu espero que tenha ficado claro, tanto os cálculos quanto os tipos de receituário aí para vocês. Semana que depois a gente se encontra para nossa próxima e última aula.